Mateus capítulo 10, versículos 31 e 32. E o 33 também. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que todos os pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Versículos 32 e 33, mais uma vez. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pedir a Deus que traga entendimento ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. E nós pedimos que agora haja entendimento, ó Deus, no nosso coração, que haja iluminação do Teu Espírito Santo, para que sejamos dirigidos, ó Deus, pelo Senhor, sejamos ministrados pelo Senhor, e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, nessa noite, pela palavra, Senhor Deus, em cada coração, como alimento, como boa semente, ó Deus, em terra fértil. Que assim o seja, Deus, essa palavra que o Senhor tem para revelar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O cristão deve manter firme sua confissão para não se afastar da fé em meio ao sofrimento. Disse o teólogo brasileiro Franklin Ferreira. Disse: o cristão deve manter firme sua confissão para não se afastar da fé em meio ao sofrimento. Abra o seu coração e preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. A sua confissão de fé determina o seu futuro. A sua confissão de fé determina o seu futuro. Não estou aqui passando nenhuma dica coach para você, não estou te passando nenhuma chave e tal, nada disso. O que eu estou falando para você é uma verdade da palavra de Deus. E eu vou mostrar isso para você citando um exemplo que aconteceu, que está registrado lá em Números, no capítulo 14. Moisés enviou 12 espias, eles foram até a terra prometida por Deus, terra que mana leite e mel, segundo está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós lemos, meus irmãos, que aquela terra que Deus havia prometido àquele povo, era uma terra boa, era uma terra abençoada, era uma terra próspera, só que tinha um detalhe: havia naquela terra gigantes. Porque, meu irmão, presta atenção numa coisa: terra boa nunca fica descoberta, terra boa nunca fica sem habitação, porque todo mundo está procurando essa terra boa, todo mundo está procurando o lugar onde vai crescer, vai prosperar, vai dar certo. Ninguém quer terra ruim, ninguém. E a promessa de Deus é de uma vida em abundância. E Deus já havia prometido isso para aquele povo. Quando os tirou lá do Egito, Deus havia dado a eles uma promessa: vocês vão herdar uma terra boa. Vocês vão herdar uma terra boa. Só que preste atenção, vocês vão conquistar essa terra. Meus irmãos, aqui está o grande segredo, aqui está a grande diferença, que muitos dão certo e muitos não dão. Qual é o problema? É que na vida, meus irmãos, nós temos que enfrentar os nossos gigantes também, para herdar as promessas de Deus. Para a bênção de Deus, meu irmão, para você viver as promessas de Deus, você tem que ter coragem de enfrentar os seus gigantes. Você entende isso? Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas o versículo não termina aí. O que diz na sequência?
Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome. O que está acontecendo, gente? É amnésia. Tome, ou eu que estou surdo. Pode ser as duas coisas. Tome a sua cruz. E aí Jesus diz, siga-me. Preste atenção no que Jesus está falando. Vocês não têm que pegar a minha cruz. A minha cruz eu vou levar. Aleluia, glória a Deus, porque a cruz de Jesus estava sobre ela o pecado de todos nós. Mas Jesus disse, vocês precisam levar a cruz de vocês. Vocês precisam enfrentar os dilemas de vocês. Vocês precisam enfrentar os gigantes de vocês. Vocês precisam enfrentar os medos de vocês. Vocês precisam enfrentar os problemas de vocês. Não adianta fugir dos problemas. Quando você voltar, ele vai continuar no mesmo lugar. Só que você vai estar mais fraco, o seu problema vai estar mais forte. Há muitas pessoas que não estão vivendo o melhor de Deus, porque estão fugindo do problema. O povo era para ter entrado na terra prometida, se instalado lá, ser próspero lá e ter vivido lá para sempre, experimentando o melhor de Deus. Mas o povo se esqueceu de que eles estavam lá, porque quem tinha dado aquela terra para eles era Deus, e o segredo era continuar firme em Deus. 10 espias voltaram e falaram para Moisés, Moisés, realmente a terra é maravilhosa, mas não dá para a gente entrar. Não dá para a gente entrar porque lá tem gigantes. Aí Josué toma a palavra, ele com Caleb, se levanta no meio daquela multidão e vai contrariar a palavra desses 10 espias e vai dizer, se nós formos fiéis a Deus, o Senhor vai nos dar esses gigantes, o Senhor vai dar para nós esses inimigos, como pão os devoraremos. Amém, irmão? Prestou atenção nessa palavra? Sabe o que Josué estava dizendo? Tão simplesmente nós temos que ser fiéis ao Senhor. Olha só, Números capítulo 14, versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Meu irmão, Deus já liberou uma bênção sobre a sua vida. A Bíblia diz que em Cristo nós temos vida abundante. Tudo que nós precisamos, o Senhor já liberou sobre nós. Lembra aquela antiga canção, que eu tenho certeza que muitos aqui cantaram? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Quantos de nós não cantamos essa canção linda, maravilhosa, adorando ao Senhor e lembrando dessas promessas de Deus? Meus irmãos, há uma luta que nós precisamos enfrentar. Tem muita coisa que Deus quer fazer na nossa vida, e Deus já nos preparou para fazer, Deus já nos preparou para conquistar, mas preste atenção, você vai ter que enfrentar os seus gigantes. Você vai ter que enfrentar as suas lutas. 10 homens disseram, nós já perdemos, e o grande problema é esse, nós já perdemos. Sabe quando um guerreiro perde uma batalha, quando o lutador perde uma luta, sabe quando, meus irmãos? Não é quando simplesmente ele entra no ringue para batalhar, não é quando ele está enfrentando o inimigo no campo de batalha, mas antes, bem antes, ele perde a batalha quando ele coloca na cabeça, o inimigo é mais forte. Eu sou muito fraco, eu não consigo superar isso, eu não consigo vencer esse inimigo, eu não consigo vencer essa batalha. Portanto, meus irmãos, a sua declaração de fé determina a sua vitória ou o seu fracasso. Aquilo que você realmente acredita, aquilo que está dentro de você, ou vai levar você para frente, ou vai te levar para conquistar, ou vai fortalecer a sua fé, ou vai te dar um espírito de derrota, ou vai te fazer uma pessoa conformada com a mesmice que muitas vezes toma conta da nossa vida. Deus está dizendo algo para você e para mim nessa noite aqui, meus irmãos. Precisamos abrir o nosso coração e receber a palavra de Deus. Qual é a sua confissão de fé? A sua confissão de fé aponta para um Deus todo-poderoso que dá vitória ao seu povo, ou a sua confissão de fé faz você olhar no espelho para enxergar uma pessoa fraca, uma pessoa que não pode nada, uma pessoa derrotada? A sua derrota, meu irmão, está antes de você sair de casa. A sua derrota começa antes de você sair de casa, porque quem crê em Jesus levanta
bate o pé no chão e diz: com meu Deus, eu saltarei muralhas. Amém? Com meu Deus, eu vou derrotar exércitos, porque o meu Deus já me fez mais que vencedor. Aleluia, você recebe essa palavra, irmão? Amém ou não? Então, meu querido, se nós não entendermos que Deus já liberou sobre nós uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma palavra de esperança, uma palavra transformadora, que já vai nos fazer vencer, nós já estamos derrotados. Amém? Você entende isso? Então, meu querido, a fé que Deus liberou sobre o nosso coração é uma fé que nos conduz a vencer os grandes inimigos da nossa alma, vencer os grandes inimigos que nós enfrentamos no dia a dia. Hoje eu quero falar sobre a nossa declaração de fé. Qual é a sua declaração de fé? A nossa declaração de fé determina o nosso futuro, as nossas vitórias e os nossos fracassos. Qual é a sua declaração de fé? Sabe, meus irmãos, eu tenho pensado muito sobre a igreja nesses dias. E quando eu penso na igreja nesses dias, eu começo a ficar um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja evangélica, de maneira especial, começou a criar um tipo de fé muito personalista ou muito personalizada. Entendeu isso? Eu vou te explicar melhor. A igreja de hoje está criando uma fé muito personalizada. Então, a fé de hoje olha para a Bíblia e diz assim, os crentes de hoje: ah, isso é muito difícil. Não, isso não pode ser assim. Ah, isso que a Bíblia está falando aqui, isso aqui é para outro tempo, não tem nada a ver com a minha vida hoje. Os irmãos estão lendo a Bíblia muitas vezes e dizendo assim: isso aqui é coisa de Antigo Testamento. Antigo Testamento, Novo Testamento, é tudo palavra de Deus. Você recebe isso ou não? Você crê assim? Que a palavra de Deus é Antigo e Novo Testamento? Então, meu irmão, presta atenção no que Deus está falando conosco nessa noite. Deus está querendo nos colocar na direção certa. A vitória está com aqueles que estão caminhando com Jesus. E caminhar com Jesus é receber tudo de Jesus. Não só aquilo que eu concordo. Não só aquilo que me agrada. Quando fala de bênção, aleluia, glória a Deus. Quando fala que Deus disciplina o filho que ama, não, isso não. Aí já é demais. Quando nós estamos falando de tudo aquilo que Deus conquistou, que é bênção e coisa e tal, aleluia, eu recebo. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que nós somos servos, e servos foram feitos para servir, aí eu já falo, mas eu acho que não é bem assim. Porque tem coisa que eu não gosto de fazer, Deus não quer que eu faça uma coisa que eu não gosto de fazer. Meu irmão, nós fomos chamados para viver a palavra, não aquilo que eu gosto da palavra. Nós não fomos chamados para viver metade da vontade de Deus. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é toda ela e não só metade. Então, meus irmãos, as pessoas começaram a criar um tipo de Jesus diferente, um tipo de Jesus bonzinho, um tipo de Jesus que leva todo mundo para o céu, um tipo de Jesus que não está preocupado com o pecado que você comete, um tipo de Jesus que você, fora da igreja, pode viver do jeito que você quiser, mas na igreja você cumpre tudo aquilo que tem que se cumprir na hora do culto ou em qualquer outro departamento ou ministério que você está exercendo. Não, meus irmãos, a moral cristã que nós vivemos dentro da igreja é a mesma que nós vivemos fora. As palavras de adoração que nós temos no culto são as mesmas palavras de adoração que está lá na minha casa, quando eu estou ajudando a minha esposa, quando eu estou no meu trabalho, quando a senhora está lavando a sua louça, quando o seu filho está grudado na sua perna, te enchendo as paciências, são as mesmas palavras de bênção, de alegria e de louvor. Ou nós mudamos, irmãos? Ou será que aqui nós somos uma pessoa e fora daqui a gente pode ser o que quiser ser? Como é que é? Como é que vai ser? Não há mudança, meus irmãos. Crente é crente na hora do culto, é crente em casa, é crente no trabalho, é crente na escola e é crente em qualquer lugar. A gente não muda, porque o Jesus que está em mim,
O Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador é o mesmo. E Ele vai comigo quando eu estou indo para casa, quando eu estou indo para o meu trabalho, quando eu estou indo para a minha escola, quando eu estiver em qualquer lugar. Jesus vai estar comigo. Por isso eu não mudo. Eu tenho que ser a mesma pessoa. E o que eu acredito, a minha regra de fé tem que ser a mesma. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus está nos exortando para um retorno à verdadeira Escritura, a um verdadeiro Jesus que as Escrituras nos apontam. Há muitas declarações de fé, eu vou citar uma para você, que a gente acha que essa declaração de fé pertence a uma igreja só. Não, ela pertence a todo cristão. Eu vou começar a ler aqui, você vai falando assim, nossa, agora o pastor começou a rezar na hora do culto. Não, fica tranquilo, não é nada disso, eu já te explico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já ouviu isso? E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Você tem problema para entender isso? Que Jesus nasceu da Virgem Maria? Ele nasceu, foi um nascimento virginal, o único que aconteceu no mundo, no planeta, desde que o mundo é mundo. Olha que coisa tremenda, maravilhosa. Isso é verdade, está nas Escrituras. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Igreja Católica aqui não tem nada a ver com catolicismo. Aqui tem a ver com a universalidade da igreja. Uma igreja que está presente em todo o mundo. Uma igreja que se faz presente espiritualmente em todo lugar. Isso que quer dizer, quando aqui no credo apostólico fala a respeito da igreja católica. Não está falando de catolicismo, está falando da igreja de Jesus Cristo. Esse aqui, meus irmãos, é conhecido como credo apostólico. E credo é uma palavra pejorativa. Quando que as pessoas falam em credo? Normalmente vem com uma expressão acompanhada, né? A gente não diz assim credo, a gente diz credo. É uma palavra que tem um tom pejorativo, mas não tem nada a ver com isso. Credo tem a ver com aquilo que se acredita. Credo tem a ver com a profissão de fé, com a confissão de fé dos apóstolos. E o credo apostólico, não necessariamente os apóstolos repetiam isso que eu acabei de dizer para você, mas fazia parte dos ensinos dos apóstolos. Uma confissão de fé, meus irmãos, tem a ver como se fosse um resumo daquilo que se acredita. E nós cremos em tudo que está aqui no credo apostólico. Ou pelo menos deveríamos acreditar em tudo que está aqui. Estava aqui, meus irmãos, estudando e encontrei alguns textos muito interessantes que eu quero ler para você agora, que tem a ver com confissão de fé. Em 1 Timóteo, capítulo 3,16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Jesus. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Meus irmãos, sabe o que nós estamos lendo aqui? Nós estamos lendo confissões de fé que nós encontramos nas Escrituras. E iguais a essas, nós temos várias outras. E o que é a confissão de fé que nós encontramos nas Escrituras?
é aquilo que esses homens e mulheres de Deus tinham no seu coração para enfrentar as batalhas do dia a dia. E todas essas confissões de fé que eu li aqui para você, falam a respeito de um Deus poderoso, de um Deus soberano, de um Jesus que morreu por nós, mas que venceu a morte, mostrando que a fé cristã não é apenas uma fé para esses dias, mas é uma fé para toda a eternidade. Quando nós declaramos que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, nós estamos declarando a soberania da vida sobre a morte, de um Deus que pode todas as coisas, que é capaz de vencer o mais terrível inimigo, que é a própria morte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós encontramos o conteúdo, a substância da nossa fé, para enfrentarmos cada um dos dilemas do nosso dia a dia. Quando nós não olhamos para a palavra de Deus, nossa fé é fraca. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e a praticamos, nossa fé é forte. Porque todas as vezes que a nossa fé está fundamentada, querido, abra o seu coração e preste atenção no que eu vou dizer agora. Todas as vezes que nós aprendemos a palavra de Deus e a praticamos, nós estamos declarando quem é verdadeiramente o nosso Deus diante de cada desafio do nosso dia a dia. Você entende isso? Eu encontrei no texto que nós lemos lá de Mateus capítulo 10, algo que eu achei muito interessante. A palavra confessar. O que significa confessar? E eu descobri 2 significados para essa palavra confessar, de acordo com os escritos do Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento, na sua língua original, foi escrita em grego, e a palavra que aparece aqui para confessar, exomologel, traz 2 significados muito interessantes. O primeiro deles, reconhecer abertamente e alegremente. O que Jesus estava dizendo então aos discípulos? Aquele que me confessar diante dos homens. Jesus está dizendo, aquele que me reconhecer abertamente, sem constrangimento. Aquele que me reconhecer alegremente, com satisfação, reconhecer o meu senhorio, me reconhecer diante dos homens, eu terei alegria em reconhecê-lo diante de Deus. Um outro sentido para esta palavra é a seguinte: prometer publicamente que fará algo, concordar e comprometer-se com. O que Jesus está dizendo? Que aquele que publicamente se compromete comigo, aquele que publicamente se alegra em concordar comigo, eu o reconhecerei diante do meu Pai. Jesus, meus irmãos, está dizendo o seguinte, que se você é capaz de reconhecê-lo e declará-lo como teu Senhor, como teu Salvador, você não será esquecido naquele dia, quando você estiver diante de Deus. Porque Jesus, é como que Jesus estivesse dizendo, pare um pouco e pense comigo aqui, olha que coisa maravilhosa. É como que se Jesus estivesse com a mão no seu ombro, te conduzindo até o Pai e dizendo, Pai, esse aqui é aquele de quem eu falava para o Senhor, e agora eu estou te apresentando. Está entendendo? Eu estou aqui só criando uma situação para você entender. Presbítero Jefferson, imagine só, Jesus coloca a mão no seu ombro e vai te conduzindo, e quando ele chega na presença do Pai, ele vai dizer assim, então Pai, esse aqui é o Jefferson, lembra que eu tinha falado para o senhor dele? Então, eu te contei várias histórias do Jefferson, muitas coisas que nós vivemos juntos, então hoje eu estou te apresentando ele aqui, ó. Ele é meu amigo. Você está entendendo? Porque ele, Pai, me reconheceu, me aceitou, não teve vergonha de mim diante dos homens. É dele que eu contava, era ele que eu falava para o Senhor. Imagina que honra, meus irmãos. Imagina que honra. Jesus te dando um abraço quando você chegar lá no céu e dizer para você, que saudade, que bom que você chegou. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Mas preste atenção, isso não é para qualquer um. Está entendendo? Isso não é para qualquer um.
Isso é para aqueles que não tiveram vergonha de andar com Jesus aqui na terra. Isso é para aqueles que não tiveram vergonha de dizer: o meu Senhor tem um nome, e o nome dele é Jesus. Os crentes hoje estão com vergonha de Jesus, irmãos. Porque os crentes hoje, eles acreditam que precisam agradar muita gente para ter alguma coisa. Eu confesso a vocês que eu já me iludi e eu já me enganei pensando dessa maneira. Precisamos agradar as pessoas, para as pessoas ficarem felizes com a gente. E aí elas vão ficar felizes com a gente, irmão Nonato. E aí sabe o que vai acontecer? Elas vão aceitar Jesus, porque elas ficaram felizes com a gente. Engodo do Satanás. Porque quando você começa a se preocupar se as pessoas estão te aceitando, se elas estão ficando felizes com você, não são elas que estão se aproximando de Deus. Na maioria das vezes é você que está se afastando dele. Porque, meus irmãos, que comunhão há entre luz e trevas, diz as Sagradas Escrituras. Não que não possamos ter amizade, mas nós precisamos entender que aquele a quem nós devemos agradar ainda é Jesus. Está comigo ou não? Quero contar para você, meus irmãos, uma declaração de fé muito interessante de Tomé, o Dídimo. Sabe por que ele era Dídimo? Porque provavelmente ele tinha um irmão gêmeo. Olha que coisa interessante. Por isso que ele é chamado de Tomé, o Dídimo, porque ele tinha um irmão gêmeo. E esse Tomé que disse para os discípulos: eu só vou acreditar que Jesus esteve aqui, que ele ressuscitou, lembra ou não? Se eu ver, se eu tocar nas suas feridas. E então Jesus aparece a ele, e Jesus mostra as suas feridas e diz: Tomé, toca, pode tocar, Tomé, sou eu. E Jesus vai dizer: bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Mas Tomé teve a sua experiência de ver que Jesus realmente tinha ressuscitado, que não era apenas uma história que os seus amigos estavam contando, mas que realmente, verdadeiramente era Jesus. E o que chama a atenção, meus irmãos, é que quando Tomé reconhece que é Jesus que está diante dele, ele vai dizer: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Tomé, ao estar diante de Jesus ressuscitado, ele reconhece e declara que aquele que estava diante dele era o Kyrios, era o Theos, ou Theos, era o Deus e era o Senhor. Aquele que estava diante dele não era qualquer um, mas era o seu Senhor. Presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui. Não há Senhor sem servo. Não há Senhor sem servo. Há servos sem senhores, mas não há Senhor sem servos. No sentido de que, quando Tomé olha para Jesus e usa essa expressão, Kyrios, ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor, no sentido de que Jesus é o dono, de que Jesus é aquele que tem autoridade, Jesus é aquele que tem o domínio, Jesus é aquele que é o dono, que é aquele que tem autoridade e que pode o que ele quiser. Naquele momento, Tomé reconhece quem ele é, o doulos, o servo, o escravo, o empregado, que está diante do Kyrios, o Senhor. Aí, meus irmãos,
é que a teologia bíblica do Novo Testamento vai nos ensinar algo extremamente interessante, importante e que faz toda a diferença. É aí, meus irmãos, que nós chegamos a algumas declarações a respeito de Jesus que o apóstolo Paulo gostava de usar. Ele dizia, Cristo Jesus o Senhor. Ele estava dizendo, Christos, Yeshua, Kyrios. Ele estava dizendo, aquele que havia de vir, o Messias. Ele estava dizendo, o Salvador. E ele estava dizendo, o Senhor. Kyrios. Só que quando nós vemos isso, eu não sei, eu acredito que grande parte das pessoas aqui tenha o costume de chamar os mais velhos de Senhor, não é? Chamava a minha avó, sempre que eu falava com ela, eu chamava de Senhora. Chamava meus tios de Senhor. É uma prática que no tratamento costumeiro já não se utiliza muito ou não se utiliza mais. Mas na minha época de menino, era normal nós chamarmos as pessoas mais velhas de senhor ou de senhora. Só que aqui, meus irmãos, não é simplesmente um pronome de tratamento. É uma declaração de quem é Jesus. E Jesus era o Senhor, assim como Ele o é até os dias de hoje. O que isso faz diferença? Toda a diferença. Porque todo o Novo Testamento é escrito dentro do contexto do Império Romano. E dentro do contexto do Império Romano havia apenas um Kyrios. Social e politicamente apenas um Kyrios. Religiosamente apenas um Kyrios. O imperador romano não se preocupava em que os seus cidadãos tivessem a sua confissão religiosa, não tinha problema. Cada um podia seguir a religião que quisesse dentro do Império Romano, na época de Paulo, por exemplo. Mas todos os que estavam debaixo da autoridade romana precisavam reconhecer o imperador como o Kyrios do Império Romano. Havia em Esmirna, uma cidade que é louvada no Novo Testamento, lá quando escreve a carta à igreja de Esmirna, os irmãos são exaltados ali, sabe por quê? Os irmãos são louvados, enaltecidos pela sua fé diante do Senhor, porque eles não adoraram a imagem do imperador que foi estabelecida na cidade de Esmirna. E por conta disto, o bispo de Esmirna, chamado Policarpo, aos 86 anos, morreu na arena romana, morreu queimado. E quando ele termina de queimar, muitos cristãos vão até lá para pegar o resto dele que sobrou, como que fosse uma relíquia, como se fosse uma pedra preciosa, porque o legado de fé que esse homem deixa é algo tremendo, que conta a história da igreja de Jesus até os dias de hoje. Ali em Esmirna havia uma igreja fiel, que não se dobrava ao senhorio do Kyrios humano, porque ele já tinha se dobrado ao senhorio do Kyrios, Cristo Jesus, Filho de Deus. Sabe, meus irmãos, algo que eu entendo e que eu aprendo aqui, nessa passagem, eu aprendo algo muito importante aqui, que o mundo hoje não está preocupado se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, não. O que o mundo hoje está preocupado é o quanto você está envolvido com as tentações e com o pecado. Porque o mundo sabe, o diabo sabe, que o que dá legalidade para a ação dos demônios na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas, é o pecado. É quando você olha, quando você é tentado e quando você se submete às tentações e então você passa a viver uma vida no pecado. E então quando você passa a viver uma vida no pecado, você está fora da cobertura de Deus, você está fora da bênção de Deus e susceptível a toda palavra de maldição do inferno contra a sua vida. O diabo não está preocupado se você vem participar de um culto. Ele só se preocupa quando você começa a praticar a palavra que você recebe no culto. O diabo não está preocupado se você lê a Bíblia ou se você não lê a Bíblia. Mas ele começa a ficar preocupado quando você começa a viver o que a Bíblia ensina para você.
O diabo não está preocupado com o quanto você ora, se ora 1 hora, 2 horas, 10 horas, mas quando você começa a ter comunhão, intimidade com Deus, e você começa a perguntar para Deus sobre tudo aquilo que você vai fazer no seu dia, tudo aquilo que você vai realizar, quando você começa a depender de Deus para fazer todas as coisas, cada decisão da sua vida, aí o diabo fica preocupado, aí o inferno treme, porque nasceu naquele dia um homem de Deus, uma mulher de Deus, que chama Jesus de Senhor e que vive debaixo do senhorio de Cristo. Isso incomoda o inferno. Assim, meus irmãos, como no Império Romano, lá naquela época, não importa que você tenha uma religião, mas quando você é fiel a Deus, isso vai fazer diferença no inferno. Isso vai fazer diferença no lugar onde você está, porque a luz de Cristo vai começar a brilhar através de você. Enquanto você faz aquilo que todo mundo faz, você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser o que você quiser. Se a luz de Cristo não brilhar em você, e se a luz de Cristo não brilhar através de você, você é simplesmente mais um. E aí, meu irmão, se você é mais um, você pode fazer o que todo mundo faz. Afinal de contas, todo mundo faz. Tem algum problema? Claro que não. Todo mundo faz. A diferença, sabe qual é? Abra o seu coração para aquilo que eu vou te dizer agora. A diferença é que nem todo mundo vai para o céu. Você entende isso? A diferença é que nem todo mundo é filho de Deus. Que nem todo mundo é reconhecido diante do livro da vida. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem o nome lá. Essa é a diferença. Se você quer viver como todo mundo vive, se você quer fazer o que todo mundo faz, então você vai ser mais um. Só que eu não sei se quando chegar aquele dia que nós estaremos lá diante do Senhor, você vai receber as palavras do Senhor Jesus, como lá em Mateus, no capítulo 7. Há muitos ali que disseram para Jesus: ah, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos. E Jesus vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E eles ficam indignados. Mas foi no teu nome que nós expulsamos demônios. Senhor, no teu nome nós curamos. E Jesus vai dizer: nunca vi vocês. Eu não conheço vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há muitas pessoas fazendo grandes coisas em nome de Deus e se submetendo à vontade do diabo. Há muitas pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, mas que não resiste às tentações e o pecado. Então, meus irmãos, hoje é o dia de nós decidirmos, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hoje é o dia de cada um de nós tomarmos a decisão para decidirmos a quem nós vamos seguir. Se é Jesus ou aquilo que todo mundo faz. Qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o caminho que você vai seguir? A sua confissão de fé. Termina a mensagem de hoje com as mesmas palavras com as quais eu comecei. A nossa confissão de fé determina o nosso futuro. Determina entre a vitória e a derrota. Entre a perseverança e a desistência. A nossa confissão de fé fará diferença nos momentos mais determinantes da nossa vida. Nos momentos das grandes tribulações, no momento das grandes dificuldades. Porque aquele crente que está no Senhor e que reconhece Jesus como seu Quírios, como seu Senhor, aquele que tem autoridade sobre si, esse olhará para o Senhor no meio das suas adversidades para chamá-lo, para clamá-lo e para segui-lo, mesmo em meio ao fogo intenso e às dificuldades grandes que aparecem no dia a dia, que aparecem na nossa vida. Mas há aqueles
que quando o mar da vida está agitado, revolto, não fará outra coisa a não ser abandonar a fé, se jogar em alto mar e morrer afogado, desistindo de tudo. A pergunta que eu te faço hoje, meu irmão, e eu acredito que essa pergunta não é minha, mas é a pergunta que no céu ressoa, para que cada um de nós possa respondê-la. Quem é o teu Senhor? Jesus? O mundo? As tentações? As dificuldades? As suas lutas? Quem é o teu Senhor? Nessa noite, eu e você somos convidados a declarar: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele te fará vencer exércitos, saltar muralhas e te fazer mais que vencedor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.